Senhora Presidenta, Denise, colegas vereadores, presidente do sindicato atual, Bernadette, sua vice, o secretário da Agricultura, que antecedeu também a Bernadette, vários presidentes, Bump, Cita, o Guerino, tinha também o... Bom, me surgiu, me esqueci, mas o mais importante é aquilo que eu falei, 2/9/80. Luiz Cita era o presidente na época, então são 42 anos. Hoje somos em 3 associados na minha família, a gente não usa muito, mas a importância de reconhecer a luta dos nossos 60 anos do sindicato e se lembrar que se hoje, Bernadette, eu não uso tanto, precisamos fortalecer o nosso sindicato que muito bem nos representa, com todos os funcionários que estão lá dentro, todos empenhados sempre, o Márcio na Previdência, o Luiz, entre outros, que tem lá vários, todos sempre muito empenhados para que o nosso sindicato seja bem representado. Mas antes que eu esqueça, vereador Ricardo, agradecer a oportunidade de eu poder usar esse seu espaço hoje, te devolvo amanhã, que por fazê-lo junto com a apresentação da Bernadette hoje, que veio aqui, fiz uma bela apresentação das nossas lutas, das nossas conquistas, mas a senhora muito bem sabe, o Rudy também, que estamos muito além daquilo que os agricultores representam na nossa cidade. A nível de Estado, país, precisamos avançar muito ainda, unidos, sempre em busca de resultados. Eu lembro muito bem quando foi conquistado a aposentadoria da mulher, mas falta muito ainda. A gente precisa lutar e vamos continuar lutando. Imaginem a todo dia, e não é de mérito, ontem também a gente estava aqui, falando sobre direitos, aí hoje específico do agricultor. Aí, esta noite eu acordei muito cedo de manhã, vereadora Estela, que é a mais jovem daqui dentro. Aí eu pensei, digo, como a senhora retornou ontem, eu vou fazer um de vários comparativos. Imagine a senhora, bem nova, que é o que eu passei, a maioria, todos os agricultores passaram por isso. A senhora começa a trabalhar na colônia, desde os 8 anos, puxando a mula para lavar dentro do milho, e vai, em seguida, arruma um namorado, casa, começa a constituir uma família. A senhora trabalha muito forte para poder conquistar algo. Não tem periculosidade, não tem insalubridade, trabalha com agrotóxicos, trabalha 18 horas por dia, muitas vezes, embaixo da geada, do sol forte, que dá câncer de pele, da chuva, enfrenta a estiagem, enfrenta intempéries, vendavais, entre outros. E aí, ali na frente, quando há anos melhores, muitas vezes a gente acerta na colônia, no plantio, de muitas vezes alguma produção, porque a oferta é procura. Se talvez durante essa caminhada, colegas vereadores, vereadora Estela, for bem sucedida, e durante, criando seus filhos, se sobrar um dinheirinho a mais, para poder comprar talvez um imóvel ali na frente na cidade, talvez no primeiro momento, Bernadette, ali esse imóvel desse agricultor deu uma pequena renda. Eu estou fazendo um comparativo, gente. Uma pequena renda de aluguel enquanto os filhos estudam, como estudei, muito jovem lá no interior. Enquanto isso, foi bem sucedida, um ano bom, ganhou um dinheiro, comprou um imóvel, originou uma renda. Quando tu vai buscar aposentadoria, tu não tem direito. Então vejam bem, os direitos não são iguais. Eu estou falando hoje, vereador Cadório, específico do colono, do agricultor. Se o casal de agricultor, durante a sua caminhada, for bem, e não continuar sendo modo de dizer bem miserável, pobre, que conseguia adquirir algo na cidade para originar uma renda, quando buscar aposentadoria,
não tem direito. Aonde que está o direito do agricultor? Aí, aquele que consegue se aposentar, vereador Cadore, um salário mínimo. Aí, se for buscar um plano de saúde, o salário mínimo já se foi. Do que vive esse agricultor na sua velhice, se já no plano de saúde é tomado o salário? Do que vive? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Se um presidiário custa, vereador Marcon, R$3.500 para mais para o governo, como é que um idoso agricultor pode viver com um salário pagando o plano de saúde e já toma tudo? Então, essas coisas que têm que ser revistas. E pouco se ouve de falar que isto talvez ali na frente, né, Bernadette, seja revisto. Hoje se questiona muito, estava falando com o Rudy antes, a semana passada estourou o preço do leite, vocês viram ali atrás? O colono, o agricultor ganha dinheiro, não. O agricultor desistiu. Por isso que chegou nesse ponto. Não houve estímulo ali atrás para ele continuar. Não houve. Imaginem esse jovem, vereadora Estela, a senhora lá atrás, ouvindo tudo isso. Desiste. Talvez fica lá por um determinado momento, por não haver oferta na cidade. Mas no primeiro momento, vaza. Diante de todas essas coisas. Me lembro muito bem, Bernadette, e falei esses dias de novo para ela. Jaqueline Faora. Lá, cada 10 pessoas que tomam um trator, 8 morrem. Ela se salvou, sabe por quê? Porque ela estava carregada atrás na plataforma, mas quando ela foi buscar o benefício de se encostar, que ela ficou bastante machucada, questionaram ela lá, o que a senhora faz durante o dia? Não, de manhã eu levanto, coloco os filhos de ir para a escola, merenda, tal, inicio o almoço, vou trabalhar com meu marido na roça, perto do meio-dia eu volto, preparo o almoço e assim vai. Não, a senhora não é agricultora, a senhora é dona de casa, não tem direito. Vejam bem as diferenças, vereadora Marisol. Quando a gente cobra aqui todos os dias, fala direitos, direitos, direitos. Então veja bem a diferença que tem, vereador Marcon, da importância de um sindicato defender as nossas causas. Imaginem vocês, isso não é uma ameaça. Se ouve muito falar greve, 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 disso, daquilo, vereador Santos. Se o agricultor parar 2 semanas, só, fornece mais nada na cidade, nada. Porque nós precisamos todos de 3 vezes por dia do agricultor, do alimento na mesa, no mínimo. Imaginem, mas lá, nos governos, daqui para lá não somos reconhecidos. Aqui, nós, com o cobertor curto que temos, poderia ir-se muito além, né, secretário da Agricultura, se o orçamento da agricultura fosse um pouquinho melhor. Não é culpa de A ou B governo, é culpa de governos defasados, a rúbrica cada vez menor. Incentivo de máquinas pesadas, que precisaria triplicar, pelo menos. Eu ainda defendo, Rudy, que aquele que investir em cima de orgânicos deveria ter um incentivo de 100%. Essa é uma parte. Então, tem várias diferenças. A situação da lei de incentivo ao acesso para a propriedade, temos muitas dificuldades aqui diante daqui, mas daqui para lá, o que se vê? O incentivo para o jovem, aquele pequeno, vereador Santos, o que se ouve, ontem também foi aprovado ali a liberação de um BI 200, mas não vai dar nem para o cheiro. Será que dá tempo para os pequenos, Bernadette, fazerem esse financiamento, ou os grandes já abocanham tudo? Fica muito difícil assim, de dizer fica lá na propriedade. Acredito sim que tem futuro ficar lá na propriedade, com uma infraestrutura, planejamento, enfim, mas pouco se vê. Pouco se vê. E quando se fala depois, no momento oportuno, uma declaração de líder, colega Bressan, quando se fala que 2050 precisamos dobrar o quantitativo de produção de alimentos, porque vai ter mais idosos do que jovens, os poucos que ficam. Aí vocês vão ver quem é mais novo,
eu estou falando do agricultor pequeno, familiar, desse nosso produto que a gente tem na feira do agricultor, eu poderia ir mais longe. A vereadora Esther, aquele casal que muitas vezes está lá na propriedade, a gente viveu aqui dentro, tem lá 2 dúzias de ovo para vender, aconteceu aqui dentro. Muitas vezes, um pote de mel para vender. Não, só, a lei diz, só se tu tiver uma agroindústria. Senão tu vai ter que vender só se escondidinho. Já houve esse debate aqui dentro. Então, veja bem a diferença, direitos em cima do agricultor. O quanto... Apenas para registrar, então segue em declaração de líder da bancada do PTB. Obrigado. O quanto de diferença que há entre um segmento e outro. A gente é a favor de direitos para todos. Hoje estou falando específico do agricultor. Eu apoio todas as causas, mas teria que ser com igualdade. Com igualdade, por exemplo, aquela mulher, Bernadette, o homem ou mulher que se aposenta com salário, não teria que ter um adendo a mais? Trabalha com agrotóxico a vida toda, periculosidade, não teria que, em vez de um salário, ter mais? Né, Bernadette? Mas quem é que fala disso? De cima para baixo? Ninguém. É muito fácil comer, segurar a comida pronta, achar em cima da mesa, tudo manipuladinho. Aipim nem queremos mais descascar, mas tem alguém que descasca para eles. Tem alguém que deixa pronto. Então temos que avançar muito ainda, unidos, para a gente melhorar cada dia mais o setor que, além da saúde, não existe uma saúde sem uma boa alimentação. Vereador Cadore pediu a primeira parte. Obrigado pela parte, vereador Velocino. Esse tema é importantíssimo e faz com que eu lembre a minha história, a minha família, como sempre disse aqui. Sou filho de agricultor e eu lembro da minha mãe e minhas irmãs, nós somos uma família numerosa, 15 irmãos, trabalhando diuturnamente, de sol a sol, na roça, nas atividades da casa, tratando animais, tirando leite de vaca, enfim, e sem apoio nenhum. Lembrando que isso faz mais de 60 anos. E hoje nós estamos aqui homenageando Caxias do Sul, que é uma cidade grande, e que completa 60 anos. Então, tu imagine antes dos 60. Então, muitas conquistas aconteceram, algumas conquistas, especialmente relacionadas à mulher, mas muitas precisam acontecer. Nós precisamos valorizar o homem do campo, que é de lá que sai o nosso sustento, mas especialmente a mulher, e melhorar as condições para que o jovem fique no campo. É importante que o jovem fique junto à sua família, dando continuidade ao empreendimento familiar, porque é um setor importantíssimo e nós, diga-se de passagem, vereador, somos privilegiados, porque moramos numa região, Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, e que o agricultor tem um atendimento e tem um olhar melhor. Mas é evidente que nós temos que buscar muito mais apoio para essa classe tão valorosa. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Me permite uma parte, vereador. Nobre colega, parabéns pelo tema. Ontem foi uma noite de muito choro para mim, assistindo a fome no Brasil. Eu quero dizer que vim de uma família da roça, onde a mãe trabalhava junto e chegava antes um pouquinho, colhendo radite no meio do milho e metia a concha na lata de banha para poder fazer o almoço. Vivi também uma época onde os agricultores perdiam as terras para os bancos. Vivi também. Agora, a nossa cidade precisa melhorar muito. Assistência médica, comunicação, transporte escolar, enfim, o agricultor precisa permanecer, né, no campo. Agora, precisa muito mais apoio do poder público. O agricultor não pode ter medo do fiscal, que vai lá verificar a agroindústria. Então, o sindicato tem um papel fundamental. Tivemos grandes presidentes, Tony Garbinho, Bump, o Rudimar, que está aí. Mais recursos para a Secretaria da Agricultura, mas, enfim. Bernadette, parabéns pelo trabalho que desenvolve no sindicato. E é um orgulho para Caxias, um orgulho para a nossa cidade,
uma mulher guerreira à frente do sindicato. Parabéns. Vereador Ricardo. Vereador Ues, primeiro gostaria de lhe parabenizar e parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares pelo trabalho que realiza. A gente sabe a pujança que nós temos aqui em Caxias do Sul, na nossa agricultura familiar, que é muito forte, que produz muito, que nos orgulha muito. E a gente sabe que está mais ou menos o vereador Ues como a educação. Em época de campanha, todo mundo vai defender a educação e o agricultor. Depois, na prática, a gente não vê as coisas acontecerem bem dessa forma, né? Desde a falta de questões básicas, como a gente que vem sofrendo com cascalho, dentre tantas outras, além de programas, por exemplo, o aumento da questão das horas de máquinas pesadas, programa para construção de açudes, programa para agricultura, para a agroindústria, então, dentre tantas outras coisas, da mesma forma que a gente tem muito orgulho da nossa agricultura, a gente está devendo, enquanto poder público, muito para o agricultor também. Então, fica esse recado e lhe parabenizo pela sua defesa de sempre por esse tema, pelo nosso interior, que foi o que lhe colocou aqui e também me colocou aqui nessa casa. Obrigado, vereador. Obrigado, colegas. Temos 1 minuto para cada um. Aqui o Sandro, e ainda nem vai dar para todos. Obrigado, vereador Velocino. Parabenizo o senhor por estar sempre defendendo a nossa classe, a classe do agricultor. E eu gostaria só de fazer, assim, levantar uma dúvida, né, a respeito da parcela, né, da Secretaria da Agricultura, que se pode dizer que é uma das menores, se não é que é a menor, né? E o engraçado, né, secretário, é que as secretarias assistencialistas da nossa cidade cobrem 10 vezes o que a sua secretaria recebe. Então, eu sempre vivo dizendo aqui que é necessário, sim, ajudar o próximo, mas eu acho que quando alguns aqui gritam grosso dizendo que tem que valer a isonomia, nesse caso não está valendo, né, secretário? Então, eu acho que falar bonito e defender o agricultor no microfone é muito fácil, mas eu acho que está mais do que na hora de deixar um pouco de lado o assistencialismo e dar curso para que as pessoas aprendam a ganhar o pão e não ficar dando, e ajudar um pouco mais aqueles que produzem o pão. Porque amanhã ou depois, o prefeito vai dizer, não, podem comprar o dobro de cesta básica. E aí o agricultor vai dizer, mas não tem mais para fornecer para a cesta básica. E aí, como é que fica essa situação? Eu acho que está mais do que na hora de mudar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Ues. Primeiramente, gostaria de parabenizar aqui o nosso secretário Rude, a Bernadette, que é presidente do sindicato. Parabéns. Mas quando a gente fala, aqui o tempo é curto, mas só para fazer uma fala, quando a gente fala muito em defender o jovem lá no campo, o jovem lá na colônia, a gente tem que pensar muito na questão, o vereador Ues, do transporte dos alimentos que saem de lá. Muito fácil, às vezes, a gente pedir lá uma internet, alguma coisa desse gênero, se nós estamos pensando agora, entre esse governo, em colocar pedágios que vai custar 60, 70, 80 reais para ir a Porto Alegre e a produção sair da colônia para ir para lá. Então, a gente tem que ter aqui a responsabilidade de nós lutar junto com vocês para que isso não aconteça, porque o alimento lá do campo ele não sai por gravidade. E alguém tem que transportar. E quando a gente assalta o bolso do contribuinte, e aí tudo encarece, infelizmente a gente vê na televisão, vereador Fantinel, a fruta indo fora, o produto sendo colocado fora, porque é mais barato colocar fora estragado que transportar. Então temos que ter muito cuidado nisso e vamos lutar sempre para que não haja pedágio desta forma, onde é arrecadatório. Sim, tem que ser um pedágio que fosse de forma que a empresa pudesse dar condições de o agricultor levar o seu alimento, mas não que assalte o bolso do contribuinte. Obrigado, vereador. Vereador Lucas, 30 segundos. Obrigado, vereador Velocino. Importante destacar, quando a gente fala na agricultura, né, o poder público tem uma função importante. Nós, no ano passado, na Comissão de Agricultura, vereador Sandro, vereador Fantinel e demais colegas, discutimos longamente, por exemplo, a questão do censo agrícola, né, numa parceria que ia acontecer e que não saiu do papel. Parece que o senhor tem projeto lá para fazer e não saiu em função da falta de informações. E ainda, vereador Ues, eu lhe trago um dado importante quando a gente fala em priorizar a agricultura. Nós temos a CAF carecendo de receber notas fiscais
com previsão para o dia 17 de junho, que vem da agricultura familiar e que não foram pagas. Ou seja, entrega dá um prazo de 30 dias e demora mais quase 30 para os colonos, para cá, para a cooperativa, os colonos receber. Então, que o senhor intermedie isso, porque se a gente prioriza a agricultura enquanto município, não dá para deixar as pessoas penduradas 2 meses desde a entrega dos seus produtos. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, então, Bernadette e sua equipe, que hoje representa muito no sindicato, parabéns pelos 60 anos, parabéns pela luta. E aqui na minha carteirinha diz, força ao homem do campo. Eu poderia dizer, força ao homem e à mulher do campo, que hoje está à frente uma mulher como presidente do sindicato. Parabéns ao nosso sindicato, que tem justamente a minha idade, 60 anos, no qual tenho orgulho de pertencer a esse sindicato que me representa muito. Obrigado. Obrigada.